Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler para vocês aqui Gênesis capítulo 24, no versículo 3. Gênesis 24, 3. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Agora versículo 7. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Agora versículo 12. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu não quero falar aqui a respeito da cultura da época, né? Que era o pai, né? Era de costume que o pai arranjasse o marido ou uma mulher, não é? Para o seu filho ou filha, né? Era costume da época. Eu quero falar sobre relacionamentos, que a gente muitas vezes entra e quebra a cara e acha que a culpa é de Deus, e acha que Deus não avisou, e acha que Deus ele não falou que ia dar errado, quando na verdade o erro não está em Deus, o erro está em nós. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que eu acho muito interessante, é que Abraão ele vai falar que pro seu servo ir, né, encontrar uma mulher para o seu filho Isaque, mas ele diz que não quer ninguém que seja da terra dele, porque não tinha ninguém viável ali para se casar com Isaque. Ou seja, a primeira coisa que eu aprendo com isso é que muitas vezes a gente está em ambientes que não tem pessoas que vão nos aproximar de Deus, que não tem pessoas que vão agregar no nosso ministério, que não tem pessoas que vão nos acrescentar na nossa vida. E mesmo assim, a gente insiste em permanecer em ambientes que a gente não deveria. A gente insiste em se relacionar com pessoas que não deveríamos se relacionar, por causa da nossa teimosia, por causa que a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, porque a gente se acha autossuficiente, não precisa do conselho de ninguém, e a gente começa a entrar em relacionamentos que não agradam a Deus. Então, o primeiro ponto que eu aprendo com Abraão aqui é que Abraão ele sabia que na terra dele não havia ninguém que serviria para Isaque. Então ele disse para o seu servo: olha, vai para outra terra, para a terra de onde eu vim, que lá você vai encontrar uma mulher para o meu filho. E olha que outra coisa muito interessante, no final do versículo 7, ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Olha que extraordinário isso, e muitas vezes a gente negligencia. Abraão está dizendo que o anjo do Senhor ia guiar o servo dele para que ele encontrasse uma mulher para o seu filho. E quem disse que a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo para encontrar alguém para a gente? A gente não quer, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer viver do nosso jeito. E aí lá na frente a gente quebra a cara, lá na frente a gente, se separa da pessoa, lá na frente divorcia, lá na frente não dá certo, e aí a gente fala o quê? Não, a culpa é de Deus, a culpa é que Deus não me avisou, quando na verdade a gente não quis ouvir a voz de Deus. A gente quis fazer do nosso jeito porque a gente achou que era o certo a se fazer. Quando na verdade qualquer relacionamento que a gente for entrar, isso não estou falando só de namoro não, estou falando de amizade também. Qualquer relacionamento que a gente entrar, a gente precisa orar antes. A gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo não quebra a cara. Qual é o pai que vai ver o seu filho indo pro buraco e não vai avisar ele? Quanto mais Deus, irmão. Quanto mais Deus, se ele tá vendo que você tá indo para um caminho que você não deveria, você acha mesmo que Deus não ia avisar? Acha mesmo que Deus vai deixar você se casar com alguém que lá na frente você vai se divorciar? Acha mesmo que Deus vai deixar você se relacionar com alguém que só vai te trazer dor e ele não vai te avisar? É claro que ele avisa. O problema não está em Deus, como eu já disse, o problema está em nós.
é que nós não queremos ouvir, é que nós não queremos escutar. E sabe qual que é o grande problema? É que a gente acha que só porque a pessoa está na igreja, a pessoa ela tá certinha, a pessoa ela é santa, a pessoa ela é, nossa, a pessoa de Deus só porque ela frequenta a igreja. E na verdade não é. Tem muito lobo, irmão, dentro, dentro da igreja. Tem muita gente mal intencionada dentro da igreja. E como é que eu sei disso? Jesus já falou sobre isso. Você conhece as árvores pelos frutos. Não é estando na igreja que a pessoa é cristã. Você vai conhecer se ela é cristã de verdade fora da igreja. Porque ser luz dentro da igreja é muito fácil. Mas o verdadeiro cristão, ele é luz fora da igreja. Ah, mas ele me trata tão bem. Ah, mas ele ou ela é a pessoa mais linda do mundo. Ah, mas ele ou ela se veste tão bem, sabe? Gente, nem tudo que reluz é ouro, como já dizia minha mãe. E tem outra frase que diz que a fama linda do campo é lotada de espinhos. E a própria Bíblia também vai nos alertar sobre isso, dizendo que até o diabo pode se transformar em anjo de luz para enganar. Então, pode ser a pessoa mais bonita do mundo, pode ser a pessoa mais legal do mundo, se ela estiver mal intencionada, ela vai tentar te enganar. E o único jeito de você saber isso é tendo intimidade com Deus. Porque Deus, ele não olha como o homem vê, ele não olha pela aparência, ele olha o coração. E se alguém estiver mal intencionado com você, Deus não vai deixar isso passar batido. Deus não vai ficar sem te avisar se você tiver um relacionamento com ele. Então, a gente precisa entender esse princípio básico que a gente tem negligenciado. E muitas pessoas têm negligenciado e têm quebrado a cara. Não têm ouvido Deus falar. E não fique esperando Deus aparecer na sua frente, Deus aparecer num sonho para você, falando, não, vai dar errado isso daí. Vai dar errado isso daí. Não continua nesse caminho que você vai quebrar a cara. Porque muitas vezes, irmão, a voz de Deus está no conselho de um irmão, está no conselho de um pastor, está no conselho dos seus pais que você ignora. Muitas vezes Deus está avisando por aí. E se você ignorar o conselho de Deus, você vai quebrar a cara. Mas não vem chegar lá na frente com a cara toda arrebentada e falar que Deus não avisou. Porque Deus sempre avisa. Porque depois que a burrada está feita, é fácil culpar A ou B, falar que Deus não avisou. Mas a gente precisa aprender com Jesus para não entrarmos em lugares que nós vamos sair decepcionados. Eu já conversei com algumas pessoas de dentro da igreja que casaram na igreja e não deu certo, se divorciaram. E sabe o que todas essas histórias têm em comum? É que eles sempre falavam, Deus, antes da gente casar, sempre avisou que ia dar errado. Mas por que a pessoa casou? Porque ignorou o sinal de Deus. E por que quebrou a cara? Porque ignorou o sinal de Deus. Então todas as pessoas que casam, estando na igreja, sabe, com pessoas da igreja, achando que está certo, e lá na frente se divorcia e coloca a culpa em Deus, na verdade o erro sempre esteve nela. Ela não ouviu Deus falar, não escutou o conselho do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu pastor, ou do seu amigo, enfim. Quis fazer do seu jeito e lá na frente quebrou a cara, porque não ouviu o Senhor falar, não foi guiado pelo Espírito Santo, foi guiado pelas suas vontades. Porque o homem, irmão, o homem ele vai fazer muitas promessas para tentar te conquistar. E mulher também, para tentar conquistar você. Nossa, é promessa que não acaba mais, dá até fazer uma campanha política. Mas muitas vezes são palavras vãs, muitas vezes são palavras que são só da boca para fora. E aí casa, e aí se torna outra pessoa. Parece que você nunca conheceu aquela pessoa que você se casou. Mas por quê? Porque ignorou a voz do Espírito Santo. Não ignore aquilo que Deus tem falado para você. Antes de entrar em qualquer relacionamento, dobre o joelho, conversa com Deus. Pergunte para Ele se esse relacionamento vai te afastar de Deus ou se ele vai te aproximar de Deus. E se não for dele, peça para que Ele tire da sua vida. Porque Deus nunca vai deixar você caminhar pro buraco, quebrar a cara no buraco, sem antes te avisar, sem antes te alertar. Ele te avisa, mas a decisão é sua. A escolha de ir até o final é sua. Então, se você quebrar a cara, volte para Cristo. A culpa não é dele. Ele nunca fechou os braços para você e nunca vai virar as costas para você só porque você não obedeceu. Volte
mas entenda que para que seus relacionamentos dê certo, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo primeiro. Você precisa falar com Deus primeiro. É Ele que conhece seu futuro. É Ele que conhece o seu amanhã. Então, não faça parte dessa geração frustrada em relacionamentos. Seja alguém diferente. Seja alguém que consulte o dono dos relacionamentos primeiro, que é Cristo. Porque não tem como você ter um bom relacionamento com seu irmão se você não tem um bom relacionamento com Deus. O relacionamento principal que você precisa ter é com seu Pai, é com Cristo. E aí todos os outros relacionamentos serão a consequência do bom relacionamento que você tem com Deus. E quando você tem relacionamento com Deus, você sabe se a pessoa está falando a verdade, você sabe se a pessoa está te iludindo, se a pessoa está te levando para um mau caminho, você conhece, você sabe. Porque Deus sempre vai estar falando ao seu coração. É isso, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Deixa aqui nos comentários algo que você queira falar a respeito. Deixe seu like, né? Ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. E é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês e até o próximo vídeo.